A violência no Rio tem reflexo nos corredores dos hospitais. Só nos 3 primeiros meses do ano foram quase 600 atendimentos a vítimas de armas de fogo nas unidades municipais, o que dá uma média de cerca de 6 baleados por dia. Eu converso agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio, Carlos Peixoto, que é responsável pelo levantamento. Boa tarde, Carlos. Obrigada pela presença. É um prazer, Flávia, falar com vocês. Houve um aumento em relação ao ano passado? É um número muito alto, não é? 6 baleados por dia? Mesmo assim, houve um aumento? Sem dúvida. Nós, médicos e representantes de uma sociedade de especialidade das mais importantes nesse tipo de atendimento, estamos muito preocupados. Esse levantamento foi feito por um dos nossos membros, que é o atual responsável pela cirurgia vascular do município, Dr. Luiz Alexandre Essinger, e isso, como sociedade médica, nos preocupa muito. Hoje nós temos um problema, uma situação de guerra em que vivemos. Os médicos mais experientes, com o passar do tempo, foram se afastando do serviço público, também relacionado à falta de condições de trabalho. Antes, a vítima poderia ser normalmente uma pessoa que vivia na favela. Hoje é qualquer um de nós, infelizmente. Comparação com antes das UPPs, durante e agora? Perfeito. Foi feito um levantamento também por este mesmo grupo, que até 2009 o número de acidentes por bala ocorriam em torno de 500 pacientes por ano nos hospitais públicos municipais. Logo depois de instituída a UPP, tivemos um resultado de apenas 40 pacientes por ano, demonstrando a eficiência desse trabalho. Infelizmente, nos últimos 4 anos, com a piora da crise econômica no nosso estado, nós tivemos um número já no ano passado de em torno de 500 pacientes vítimas de arma de fogo em um ano nos hospitais municipais, demonstrando que esse declínio todo se decorreu pela ausência de uma unidade pacificadora efetiva. A gente pode dizer que houve um aumento de aproximadamente 40% esse ano? Sem dúvida, não há dúvida disso. Isso está relacionado também a um grande número de hospitais federais que deixaram de ter uma emergência. Hoje a cirurgia vascular tem um papel preponderante nisso, no atendimento à população. Infelizmente, a ausência desse profissional mais treinado e principalmente da falta de estrutura de serviço faz com que os nossos resultados estejam prejudicados. Quais foram as unidades avaliadas nesse levantamento? Souza Aguiar, Miguel Couto, Salgado Filho e Lourenço Jorge. E dessas unidades, quais atendem o maior número de baleados? O Souza Aguiar e o Miguel Couto, sem dúvida nenhuma, atendem a maior população, porque na verdade não é só o trauma vascular, na verdade, a maioria dos pacientes morre no momento do acidente. Aqueles que conseguem ser levados para o hospital, infelizmente, alguns chegam em situações muito críticas e são chamados politraumatizados. Além do cirurgião vascular, o cirurgião geral, o cirurgião de tórax, na verdade, o politraumatizado é um doente que precisa ser atendido por uma equipe multidisciplinar e experiente. E nós trabalhamos para que os profissionais mais experientes possam voltar ao mercado de trabalho e dar essa importante contribuição para a população. Doutor, desses pacientes que chegam no hospital, qual que é a proporção que consegue sobreviver? Tem como a gente avaliar? Tem como saber, sim. Infelizmente, dependendo das condições como são atendidas, apenas 20% a 30% desses pacientes conseguem sobreviver. 30% desses pacientes saem com mutilações importantes e muitas vezes não conseguem voltar ao mercado de trabalho. E os outros 30% são efetivamente tratados e recuperados. O baleado de fuzil é muito pior? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Para você ter uma ideia, porque na verdade produz um estrago muito grande. Imagine um membro inferior, na coxa, por exemplo, em que você tem uma lesão que produz uma perfuração não só vascular, mas um trauma neural que a gente chama muito grave. Para você ter uma ideia, anos atrás recebemos colegas de outras unidades da Europa, Rússia e Polônia, para vir aprender aqui no Rio de Janeiro como manusear esse tipo de problema, esse tipo de trauma, já que entre eles isso não é corriqueiro. Quer dizer, nós vivemos sem dúvida nenhuma um mau exemplo para uma guerra civil que acontece no Rio de Janeiro e que nós esperamos que os governos estejam sensíveis a melhorar e mudar esses resultados. Como é que é a rotina dos médicos nesses hospitais com essa quantidade de baleados? Na verdade, passou até ontem sob pressão um filme mostrando exatamente o que nós vivemos. O médico vive numa situação, hoje existe uma situação do burnout, né? Que é exatamente o clima que o médico vive. A síndrome do burnout. A síndrome do burnout, o médico vive, é estressado.
complicado, uma relação com a família difícil, uma relação com a sociedade difícil. Na verdade, nós somos seres humanos e somos imperfeitos como todos. Agora nos preparamos para ajudar as pessoas. Exatamente por tudo isso que nós estamos vivendo, nos tornamos intranquilos e, infelizmente, muitas vezes insensíveis ao atendimento das pessoas ao qual elas merecem. E os hospitais, eles têm recursos, insumos, equipamentos para cuidar bem desses baleados? Infelizmente não, né? Nós temos um levantamento mostrando que exatamente agora os serviços federais de emergência estão sendo fechados, 4 hospitais importantes, o Andaraí, o Andaraí, o próprio Ipanema estão sendo fechados nesse momento e vão ser realocados em outros serviços. Isso, infelizmente, não tem como, porque a população é muito grande, esses profissionais não têm para onde ir e estamos muito preocupados também com a formação médica. Quem vai nos tratar? Essa é uma situação também que agrava... nós acabamos de ver, né? Exatamente. O secretário de Ciência e Tecnologia pediu para sair do cargo. Exatamente, mostrando que, na verdade, há uma necessidade de que o governo federal, municipal e estadual conversem. A gente não vê essa preocupação. Sempre se fala em saúde, em segurança, em saúde, em saneamento básico, mas a saúde é fundamental nesse momento que seja revisto. Até quantas pessoas vão ter que morrer para que os governos se preocupem em dar uma assistência devida à população? Doutor, ninguém está imune, não é? Quais são os primeiros socorros para quem presenciar uma vítima de bala? Excelente pergunta. Sempre é a via aérea, né? De maneira geral, nós aprendemos de que é importante a via aérea no sentido de fazer com que ela esteja sempre ávida. Então, do ponto de vista prático, se você tem um trauma vascular, a compressão local do sangramento é muito importante. Pegar uma toalha, pegar qualquer tipo de elemento e comprimir. Isso é uma coisa fundamental. Tivemos recentemente um acidente de um rapaz que foi vitimado durante a lua de mel, em que ele caiu com um copo e, na verdade, houve um trauma na artéria femoral. Se alguém tivesse comprimido aquela artéria, ele com certeza estaria entre nós. Então é muito importante esse primeiro atendimento. Obrigada, doutor. Muito importante as suas palavras da importância da saúde, não é? Obrigada. Eu que agradeço, Flávia.